Fala aí pessoal, tudo bom? Hoje eu vou trazer aqui um vídeo pra vocês de um resumão da primeira temporada de The Witcher, tá? A Netflix tá para lançar a segunda temporada em dezembro agora de 2021. Então eu vou trazer os principais aspectos aí, os principais personagens da história, um resumão de tudo que acontece e também, por fim, a linha temporal aí, mais ou menos numa ordem cronológica dos fatos, tá bom? Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, deixa o like, comenta aí se vocês quiserem acrescentar alguma coisa, comenta se vocês querem outros tipos de vídeo nesse formato, de outros filmes, de outras séries, pode ser da Netflix, do HBO Max, da Disney, do que vocês quiserem, tá? E só para contextualizar um pouco, a série The Witcher, ela é baseada numa série de livros, tá? Eu não cheguei a aprofundar muito nesses livros, mas eu cheguei a jogar o jogo, em específico o terceiro game da saga, que foi o que ganhou uma proporção muito grande e que ganhou diversos prêmios, tá? E no jogo aparecem diversos personagens que a gente vê na série, só que as histórias são um pouco diferentes, tá? Bom, pessoal, um pouquinho dos personagens, tá? Que aparecem, os principais personagens que aparecem na série The Witcher, tá? Bom, nós temos o Geralt, né? Que é o nosso protagonista da série, né? É o Geralt de Rivia, né? Como ele é chamado. E ele é um mutante que passa por uma prova, né? De transformação, no qual é muito difícil, poucos sobrevivem, e ao sobreviverem eles passam pelo treinamento e adquirem seus poderes de bruxo. Os bruxos nessa sociedade nada mais são de que caçadores de recompensa que ficam atrás de prata para poder sobreviver. Quando eles passam por essa transformação, eles perdem todas as emoções, então eles não sentem amor, não sentem felicidade, não sentem tristeza. Nós temos a Yennefer de Vengerberg. Ela é uma feiticeira poderosa, que é descendente de elfos, tá? Ela nasceu corcunda e sente-se rejeitada por todas, até que ela é levada para a escola de Aretusa, onde aprende a usar seus poderes e passa pela transformação de seu corpo. A gente tem a Cirila, né, que é a princesa de Cintra. É uma menina ainda, tá? Que ela não gosta da vida que ela tem no castelo, enclausurada, e quando o reino é atacado pelo Império de Nilfgaard, ela é obrigada a fugir, ao que ela leva para a jornada dela, que é de autodescoberta de seus poderes e até ela encontrar o seu destino, que é o de Geralt. Nós temos o Jaskier, que é o melhor amigo do Geralt, tá? E ele é um bardo, um mulherengo, que fica fazendo um monte de piada na série, e ele tá sempre acompanhando o Geralt aí, inclusive ele tá num dos episódios que acontece um monte de problemas, e tem um arco que eu vou explicar mais pra frente. Nós temos a Calante, tá? A Calante é a rainha de Cintra e ela é a avó da Ciri, tá? E ela sempre tenta proteger a menina a qualquer custo. Nós temos a Tsaya de Vrais, não sei o nome, mas ela é a reitora da escola de magia de Aretusa, é a feiticeira poderosa, ela que capta a Yennefer, que leva ela para os treinamentos, e depois ela também tá sempre ajudando ali, entre aspas, a Yennefer. Então eu acho que são esses aí os principais nomes, personagens aí da série The Witcher, e que eu vou estar falando um pouco mais aí no resumo que vem a seguir. Então, para começar, o mundo onde se passa The Witcher, ele é chamado de continente, tá? Esse continente vivem pessoas que têm poderes, vivem bruxos, tem magia, tem os humanos ali interagindo nessa sociedade. Então é algo totalmente fictício e onde tem fantasia, tá? A série ela é dividida em 3 linhas temporais. Essas 3 linhas do tempo, elas são lineares, tá? E elas convergem para o mesmo ponto da série, que é o primeiro episódio, os fatos que ocorrem no primeiro episódio. Então a primeira linha temporal, ela ocorre num passado distante. A segunda linha temporal, ela é um passado intermediário. E a terceira linha temporal é o presente, tá? Eu vou começar com a linha temporal da Yennefer, que é um passado distante, tá?
Então a Yennefer, ela começa ali na série, ela é corcunda, né? Então ela tem deficiência e ela tá ali com o pai dela, trabalhando junto com ele, só que o pai dela acha ela uma inútil. Nisso chega uma mulher chamada Tissaia e ela oferece para comprar a Yennefer. Nisso, o pai dela, sem hesitar, vende, porque já que ela considera a Yennefer uma inútil, ele não tem por que ficar com ela. Então, ele vende para essa mulher chamada Tissaia. Essa Tissaia, ela é uma bruxa que ela comanda ali Aretusa. Aretusa é uma escola de feitiçaria, tá? Ela foi construída pelos elfos, tá? Bem lá antigamente. E quando os humanos chegavam na Terra, os primeiros humanos chegavam na Terra, os elfos ensinavam os humanos como controlar o caos e transformar em magia. Então, a Tissaia vê que a Yennefer ela tem aptidão para controlar o caos e ela começa os treinamentos da Yennefer, tá? Depois que ela passa por diversos treinamentos, diversas provas lá em Aretusa, com uma série de outras meninas ali que estão sendo treinadas, chega um momento que seria tipo a formatura para você ter o direito de ser uma bruxa efetivo, entendeu? Então, a Yennefer tem a possibilidade de escolher como que vai ser a aparência dela, porque ela é corcunda. Então ela escolhe se tornar uma pessoa bonita. E essa transformação é muito dolorosa, tem ali uma cena dela se contorcendo toda para ajeitar a coluna, só que para ela ficar com o corpo perfeito, tem a contrapartida, que é ela não poder ter mais filhos. Então é retirado o útero dela para que ela não possa mais ter filhos. Então esse foi o peso que levou ela a ter a perfeição do corpo, né? E arrumar a coluna e arrumar a aparência dela como um todo. Depois de anos fazendo ali as tarefas de Aretusa e tudo mais, ela se cansa disso, ela abandona Aretusa porque ela quer percorrer o mundo e realmente tentar de alguma forma voltar atrás nessa escolha que ela fez, porque um dos desejos dela é ter filhos. Então ela abandona tudo, ela vira meio que uma andante ali, uma sem rumo ali, uma bruxa que fica fazendo favores ali em troca de moradia, em troca de comida e tudo mais. Então ela vai fazendo pequenos trabalhos nessas andanças que ela está seguindo em busca de tentar reverter o que aconteceu ali no processo de admissão da Aretusa, né? E nisso, que ela está sendo uma bruxa clandestina, ela encontra Geralt. Ponto. Esse é um arco aí da história. O segundo arco é a história do Geralt, tá? O Geralt, ele é um mutante, tá? E como que ele se transforma, né? A gente tem no jogo e até mesmo na literatura, ele passa por uma prova, se eu não me engano, se chama Prova das Ervas, que é uma prova bem pesada e poucos sobrevivem a ela. Então, quando você sobrevive, você se transforma em bruxo, você ganha seus poderes e tudo mais. E o Geralt é esse bruxo, que ele fica ali, como a gente vê no primeiro episódio da série, ele fica caçando monstros ali pelo continente, em troca de prata, troca de dinheiro, ele conseguir viver a vida. E os bruxos aí nessa sociedade, eles são meio rejeitados, as pessoas não gostam dele, assim, se dá pra perceber na série que os bruxos são meio hostilizados, no jogo também você vê isso, quando ele passa nos lugares acontecem esses diálogos. Então ele fica meio a par ali da sociedade, ele fica cumprindo favores, cumprindo contratos para conseguir algum tipo de dinheiro. Nesses episódios aí com o Geralt, ele encontra Jaskier, que eles ficam amigos, né, os dois ficam amigos, e eles vão para um noivado em Cintra, lá na cidade de Cintra. Nesse noivado, os pretendentes da noiva estavam competindo para ver quem seria a mão da princesa, tá? A princesa é a Pavê e ela é filha da Calante.
No meio da cerimônia entra Dune, que é um soldado que ele parece um porco-espinho, ele tem a feição de um porco-espinho porque ele foi amaldiçoado no passado. E com isso ele veio reivindicar a mão da princesa porque ele salvou o rei em um momento. E quando ele salvou o rei, ele escolheu a lei da surpresa. Essa lei da surpresa, se vocês quiserem, depois eu faço um vídeo sobre isso, mas eu vou explicar aqui brevemente. Essa lei da surpresa, ela é reivindicada quando a pessoa não tem condições de pagar, não tem nada para dar em troca, e ela é muito utilizada pelos bruxos, tá? Muitas vezes o bruxo salva alguém no meio da floresta, e aí eles usam a lei da surpresa e o bruxo escolhe a filha que vai nascer ainda do cara. Então os bruxos eles usam isso para captar crianças para depois transformar elas em bruxos também. E nesse caso aqui, ele usou a lei da surpresa porque ele e a Pavê tiveram um romance no passado e ele usou a lei da surpresa porque esse é o destino dos dois. Nisso, a Calante ela não se opõe porque foi usada a lei da surpresa. Se ela fosse contra, isso geraria um caos, porque o destino dos dois é ficar juntos por conta da lei da surpresa. Basicamente, esse é o pretexto da lei da surpresa, tá? Bom, dito isso, os dois se casam ali e o Geralt ajuda Dune. E o Dune estava sem nada para dar em troca pro Geralt. E o Geralt é um bruxo, e o bruxo tem uma peculiaridade que todos os bruxos eles são meio sem sentimentos. Depois que ele passa pelaquela prova de se transformar em bruxo, eles perdem essa sensação de amor, de afeto, de ter sentimento de chorar, de ter algum tipo de sensação. Então, ele fala que não tem nada, o Dune, naquele momento, e aí o Geralt fala, tá bom, eu vou usar a lei da surpresa. E a lei da surpresa é o quê? A Pavê está grávida, que é a mulher dele. Ela está grávida de Cirila, que é apelidada de Ciri, tanto no jogo, quanto nos livros, quanto na série. E, como usou a lei da surpresa, Cirila é o destino de Geralt. Beleza, segundo arco aí, completo aí da série. Depois disso, Geralt vai nas suas andanças com Jaskier, né? E aí eles encontram uma lâmpada mágica que pode fazer pedidos. E o Jaskier acaba se atrapalhando lá e aí corta a garganta dele e ele fica muito ferido. Com isso, só uma bruxa pode quebrar esse feitiço. Então eles vão atrás da Yennefer e aí nesse momento Geralt encontra a Yennefer. Então as duas linhas temporais se juntam nesse momento, né? E aí, nesse mesmo momento, a Yennefer, ela vê isso como uma oportunidade dela matar o Jaskier como um sacrifício para que ela volte a poder ter filhos. E nisso, o Geralt entra no meio e impede que tudo isso aconteça. Os dois se apaixonam, né? O Geralt se apaixona por ela, eles têm um caso ali. Mas a Yennefer vai embora porque ela acha que aquilo foi coisa de magia, que não é algo natural, que não é nada de destino. E aí fica o Geralt nesse vai e vem com a Yennefer até o episódio lá do dragão, que é mais ou menos onde volta a série. Ele tem esse gap aqui, que fica os dois indo e vindo, e aí eles se reencontram de novo no episódio do dragão. Mas então é basicamente esse o arco do Geralt, que é o segundo ato. Então a gente já passou pelo primeiro ato, que é da Yennefer, primeira linha temporal, segunda linha temporal do Geralt, e agora a gente vai para a terceira linha temporal. Essa terceira linha temporal é da Ciri, tá? Que é no presente, é nos dias atuais. A Ciri, ela foi criada pela avó lá em Cintra, e no começo da série, Nilfgaard está atacando ali Cintra. E a Calante ali, ela tá desesperada, porque ela tá quase morrendo no meio desse ataque, e ela fala para Ciri, você tem que fugir, se esconder, se proteger, e você tem que encontrar Geralt, porque Geralt é o seu destino. A Ciri, sem entender nada, no meio do caos ali, ela aceita e foge, mas ela não entende porque ela tá sendo protegida. E a Ciri está sendo protegida porque nada mais é que ela tem um poder absurdo, é um poder nunca visto antes no continente, e
e por isso que Nilfgaard está atrás dela, tá? E Nilfgaard está atrás dela, comandada pela Frendila. A Frendila, ela é uma que estava lá junto com a Yennefer, tá? Naquele treinamento de bruxas. Quando a Yennefer sai para virar uma andante, a Frendila ela assume o lugar da Ciri, da Yennefer lá, e depois ela sai de Aretuza e vai viver a vida dela até que ela cai para liderar o exército de Nilfgaard para tentar capturar a Ciri por conta desse poder que eles têm conhecimento. Nessa correria aí da guerra acontecendo ali entre Cintra e a invasão de Nilfgaard, a Ciri realmente foge, né? E o Geralt, quando ele sabe que está acontecendo essa batalha, ele vai para Cintra para tentar proteger a Ciri, porque ele sabe que ela é o destino dele e vice-versa. Só que aí ele encontra a Calante, e a Calante aprisiona ele, porque ela acha que se o Geralt for atrás da Ciri, ela vai perder a Ciri, eles vão morrer, vai acontecer algo de ruim. E nisso, o Geralt foge. Ele foge lá de Cintra, e saindo de Cintra, ele ajuda um homem, encontra um homem lá fora, que está com uns problemas com umas criaturas, e ele resolve ajudar esse homem. Quando ele está nessa batalha, ele é ferido, e ele fica meio que envenenado, e começa a ter um monte de alucinações. Esse homem, ele coloca o Geralt na carroça, tá? E leva o Geralt de lá, né? Ele salva o Geralt, né? E nesse mesmo instante, a Ciri, ela também tá fugindo, né? E quando ela tá fugindo, ela encontra uma casa de um casal que tem uma fazendinha lá, e esse casal resolve acolher a Ciri. Bom, então a gente chegou nesse ponto. Nessa mesma parte da série, mesmo depois da batalha ali de Cintra, Nilfgaard ainda está continuando invadindo os outros locais, porque a intenção deles é dominar todo o continente. Nisso, a Tissaia, ela acha que o norte deve se unir. Então ela reúne um monte de magos lá, inclusive a Yennefer, que volta para Aretuza para ajudar nessa batalha, e eles têm uma fortaleza lá no norte para tentar impedir a passagem, o avanço das tropas. Nisso, aí é porradaria, magia pra tudo que é lado, a Frendila tá lá, libera uma caixa, aí é magia, a Yennefer toma facada, e aí ela fala pra Tissaia, o único jeito de fazer, de acabar com isso, é queimando tudo. Aí ela pega o fogo, queima toda a floresta e desaparece. Aí é o gancho pra segunda temporada, né? Será que a Yennefer realmente morreu ou não, né? E por fim, né, o Geralt foi carregado na carroça, né, porque ele tinha ajudado aquele homem e tinha sido ferido, e aí ele chega na casa desse homem. A casa desse homem é realmente a mesma casa que o casal acolheu a Ciri. Então, os dois se encontram, se abraçam, e ali os dois entendem que um é o destino do outro. E aí acaba a primeira temporada de The Witcher, né? Então, eu acho que a segunda temporada tem muita coisa para desenrolar ainda aí. E eu espero que seja muito boa, porque a gente tem que entender qual que é o destino dos dois, quais são os poderes da Ciri e como que vai se comportar isso no meio de toda a lore dessa história, né? Então vamos lá. Para finalizar aí para vocês, um pouquinho da linha do tempo da série. Começa a Yennefer num passado bem distante. Aí ela é iniciada e fica trabalhando para Aretuza. Ela deixa Aretuza e vai viver como uma maga clandestina. Acontece todas as histórias do Geralt até ele conhecer a Yennefer, juntou duas linhas. Após conhecer Yennefer, eles ficam no vai e vem até o episódio do dragão, que eu comentei com vocês. Depois inicia a história do primeiro episódio, que é aquele que a Ciri foge, que está acontecendo a invasão e tudo mais. Aí a Yennefer volta para Aretuza para ajudar na invasão que está acontecendo. O Geralt foge, é atingido, a Ciri foge, os dois se encontram e um é o destino do outro. Bom, é basicamente isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado disso daí. Se vocês quiserem mais, comentem, deixem like aí.
Foi um trabalho bem demorado de se fazer, mas acho que vai ajudar muita gente aí para se recordar agora que vai ter a nova temporada em dezembro. Beleza? Valeu!